O xamanismo vem ganhando cada vez mais adeptos no mundo, e dentro desta prática espiritual e milenar, encontramos a aplicação do rapé. Quando fazemos pesquisas online, procurando a resposta sobre o que é o rapé, encontramos respostas de seus constituintes físicos. O rapé indígena da Amazônia é composto de ervas, cascas de árvore e outras plantas. E tenho que lhes informar que essas respostas não estão corretas. Todas as respostas estão corretas, mas não coloco o rapé indígena em seu contexto original, e isto pode dificultar uma compreensão mais ampla. Será que a pergunta correta a se fazer não seria o que é o rapé dentro da cultura indígena? São perguntas difíceis, que geram outras dúvidas. Dúvidas do tipo, tem que ter herança tribal para que o rapé seja real? Se não for um indígena que o fabricar, ele deixa de ser um rapé autêntico? E também outras perguntas do tipo, se todos os ingredientes são produzidos, plantados e colhidos pelos indígenas? E muitas vezes o praticante do rapé, por estar longe da fonte, não consegue responder a essas perguntas. Então, para compreendermos o rapé xamânico e de onde vem, é bom saber um pouco a respeito das diferentes tribos, que contam histórias diferentes sobre a origem destas plantas sagradas, e em algumas você encontra elementos em comum. A tribo Aiwanauá conta a história de seu rei patriarca, o rei Rua. Eles relatam que nessa época a morte ainda não tinha encontrado a humanidade. Segundo a história, Rua foi o primeiro humano a morrer e foi enterrado em seu chu, sua maloca. Ao passar do tempo, plantas começaram a crescer onde ele foi sepultado. Uma dessas plantas batizaram com o nome de ayahuasca. Apareceu também o pimentão, que antigamente era utilizado pelos xamãs para fazer magia com a mão esquerda. Uma dessas plantas, que nasceu onde ele foi sepultado, tinha folhas muito grandes e o povo não sabia o que fazer com ela. Mas o sábio curandeiro de seu povo pediu para secar e bater até virar um pó fino. Ele pediu que pegasse um tubo de bambu que servisse para soprar em suas narinas, prometendo que quem recebesse esse sopro voaria para bem longe. Os Aiwanauás contam também em suas histórias que com certas plantas você pode fazer o mal, mas com o rapé você só pode fazer o bem. E se você chegou até essa parte do vídeo, muito obrigado e meus parabéns! Então aguenta só mais um pouquinho que ainda nesse vídeo eu irei mostrar uma autoaplicação que eu fiz com um rapé Tsunu. Sim, o meu rapé que veio do Acre. E vamos dar continuidade às informações sobre a medicina do rapé. E não deixe, aproveitando este momento, de dar o seu like. As tribos mais conhecidas que consagram o rapé: Aiwanauá, Kaxinauá, Nukini, Kuntanauá, Kutukiná, Xaninauá, Xauandauá. Também temos na mesma região as tribos Aruaque, como os Apurinã. Essas tribos fizeram contato no final do século XIX e no início do século XX, período conhecido como o Boom da Borracha. Capítulo triste dessa história, meus amigos, pois desde aquela época eles foram escravizados e viciados em álcool. E talvez o que seja até pior, ou pior de tudo, tiveram seu patrimônio cultural destruído. Além de serem invadidos, também foram convertidos por missionários, e esses privaram muitas tribos de suas línguas e suas crenças espirituais, e suas medicinas da terra também, que sempre pertenceram à sua herança cultural e identidade espiritual. Algumas tribos perderam quase todo o seu conhecimento sobre as plantas, e apenas alguns membros mais velhos dessas tribos mantiveram o conhecimento de quais plantas usar para fazer o rapé. Quais árvores queimar no processo, transformar as cinzas e assim por diante.
A tribo Uniquim mantiveram viva a tradição do rapé e a utilizam até hoje. Os primeiros que trouxeram o medicamento chamado cambô para o mundo exterior foram os Catuquiná e também trouxeram o rapé. Da tribo Aiuanauá, sabemos que quando o homem branco chegou, o cacique lhe passou o rapé, mas a intenção do homem branco era outra. E desde então, eles têm uma triste história de trabalhar como escravos, com todas as dificuldades que isso implicava. Sem falar que perderam quase toda a sua cultura. Até que por volta dos anos 80 e 90, os missionários começaram a ser expulsos, e eles começaram a reestruturar suas comunidades e trazer de volta suas medicinas ancestrais. Conseguiram também resgatar 2 de seus últimos xamãs com vida, e eles começaram a recuperar sua identidade, seus saberes e suas medicinas da terra. E de geração em geração, algumas tribos vão conservando intactas seus conhecimentos sobre suas medicinas, incluindo a tribo dos Apurinã. Seu rapé é o mesmo de sempre, folhas secas em pó de auiri, que tem que ser colhidos silvestres na margem dos rios. Pois é, meus amigos, a questão do que é real também se aplica aos ingredientes do rapé. E como eu havia dito, o que eu conheço é o tsunu. E ele vem principalmente do estado do Acre, aqui no Brasil. Existem muitos outros tipos de rapé tradicionais, como o iopo, que vem do sudeste do Brasil, desde a Amazônia até a Colômbia. Sabe-se que no Peru tem o rapé nunu, que é comparável ao rapé dos Apurinã, e provavelmente muitos outros devem ter sido perdidos ao longo do tempo. Hoje em dia, algumas tribos estão comprando o seu tabaco em lojas de beira de estrada, de fazendeiros não indígenas. Mas ainda coletam da natureza as cinzas queimadas das árvores e as ervas que eles adicionam no preparo do rapé. Já as tribos que cultivam seu próprio tabaco têm algumas variedades, a chamada tabaco de moi, e os tipos mais fortes de tabaco, como o de corda, arapiraca, sabiá e outros tipos que vêm de outras regiões. Antigamente, o rapé era feito exclusivamente das cinzas das cascas da árvore, que são utilizadas como base para muitos tipos de remédios, porque contém a maior parte das propriedades medicinais de uma árvore. O rapé feito exclusivamente de casca é considerado superior e é preferido para o uso pessoal. A maioria das ervas que são utilizadas para fazer o rapé são colhidas na área circundante. Algumas ervas não nativas são usadas, como o eucalipto. E alguns fabricantes utilizam essas ervas para mascarar o cheiro do tabaco. Também não podemos deixar de se lembrar que a maneira que se consagra ao rapé, ela é extremamente importante. Por exemplo, você faz buscas, pesquisas, encontra uma fonte segura e, enfim, adquire o seu rapé. Você resolve ir em algum local, conversar ou comemorar com alguns amigos e decide levar ele junto. E de vez em quando, ali conversando, você faz uma aplicação e outra. Desta maneira, definitivamente, você não está consagrando o rapé como uma ferramenta de luta xamânica. Nessa situação, o rapé está te servindo apenas como uma substância. Mas se você procura um lugar tranquilo, um espaço adequado, onde você possa relaxar seus pensamentos, direcionando a sua concentração em suas intenções, aí sim, você está realmente consagrando o rapé indígena. E podemos dizer que o fator determinante para que o ato de consagrar o rapé seja verdadeiro ou não, está realmente em como você o utiliza. Também tem a questão que é o indígena que aplica que torna mais real. Pelo fato dos indígenas serem humanos como todos nós, sempre iremos encontrar alguns bons e outros não. Uns competentes, outros não. Uns com boas intenções e outros não. E assim por diante. Verdade também que hoje em dia se encontra muitas pessoas instruídas entre os povos tribais e fora deles, em questão da aplicação do rapé.
e que conseguiram manter as tradições. Mas infelizmente existe também indígenas e não indígenas que não sabem fazer as coisas direito e que não agem como ética. Como havia dito também, são seres humanos, passivos de erros, assim como todos nós. Como, por exemplo, alguns indígenas que recebem dinheiro com os rituais e acabam gastando nas cidades, com álcool e drogas e até mesmo prostituição. Existem muitos fabricantes de rapé também que são bem competentes, tá legal, pessoal? E que não são indígenas. Porém, se dedicam às medicinas da terra, principalmente pessoas que consagram a medicina da ayahuasca, que despertaram para uma consciência de um compromisso e uma conduta moral. É sempre bom observar quem vai aplicar o rapé em você, por uma questão de energia emanada da pessoa, as suas intenções e os seus propósitos espirituais. Em algumas aldeias, eles dão preferência a cada um aplicar o seu próprio rapé. É importante tentar saber também a respeito da origem do fabricante. Se o preparo das cinzas foram corretos, se foi bem peneirado devido à sua textura para ficar boa e fina, e outros pontos que são as chaves das marcas de um produto bem feito. E nunca se esqueça que é extremamente importante onde e como você utiliza as medicinas da terra, as sagradas medicinas do rapé ou o cambô, até mesmo a ayahuasca, qualquer outra medicina sagrada. Abra seu coração, seu corpo energético, e permita que sua consciência se expanda para que você possa ter uma melhor absorção de energias externas. E certifique-se que se essas energias externas são realmente as do tipo que você deseja se abrir e se são benéficas para a sua vida. Eu quero meu rapé. Onde eu vou encontrar meu rapé? Onde eu vou encontrar meu rapé agora? Onde eu vou encontrar meu rapé? Quem é pessoa de confiança para vender meu rapé? Onde eu vou encontrar meu rapé? Calma, amigão. Existem muitas casas de rezo que fazem um trabalho sério com as medicinas da terra. Aplicação do cambô, do rapé e até mesmo da sagrada ayahuasca. Na onde eu adquiro as minhas sagradas medicinas, o meu rapé, o meu tissunu, tá ok? Que vem do Acre, é uma casa muito idônea com pessoas sérias que prestam um excelente serviço para o reino da luz. E para as aplicações é bom que você esteja em um lugar confortável e com boas pessoas. Se não estiver sozinho, que esteja com boas pessoas, tá? E não se esqueça que o rapé ele é poderoso. Use-o com consciência, bom senso e respeito, tá ok? Agora, finalmente, como prometido, vou fazer uma auto-aplicação neste momento, que eu estarei fazendo uma busca particular e estarei expandindo a minha consciência, pedindo muita paz, luz para nossas vidas, tá legal? E que essas energias possam alcançar você aonde você estiver. Fique com Deus e até o próximo vídeo, mas não farei isso aqui, tá legal? Acompanhe aí. Vou fazer em um lugar arejado, ao ar aberto, onde as energias possam fluir. E não se esqueça de se inscrever, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal. Então vamos lá, meus amigos. Obviamente que você vai precisar de um curipe, um auto-aplicador. Sim, este daqui se chama curipe. Seu rapé. Espalhe ele sobre a palma da mão. Para você que está iniciando, uma quantidade razoável. Enquanto você espalha ele sobre suas mãos, você vai fazendo as suas preces, seus pedidos de oração, enfim, aquilo que lhe convém, que lhe mais agrada dentro das suas crenças ou buscas pessoais. Um momento de concentração total, pois é o momento de elevar os seus pensamentos em direção às suas intenções, para que a magia possa acontecer. Eu não costumo encostar tudo na narina para não vir na parte grossa do rapé e aproveitar somente o que vem com o sopro. Em seguida, assim que possível, se recuperando, você já aplica no lado direito do nariz, lembrando-se que é importante sempre se começar pelo lado esquerdo. E você sentirá que esse é o momento da magia, é o momento em que os pensamentos tomam formas e que as energias vêm com um impacto muito profundo sobre o nosso espírito. Busque a luz, a paz e a gratidão que há dentro de ti.